Fala galerinha do YouTube! No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre biscoito ou bolacha, como selecionar o biscoito ou a bolacha ideal para você usar antes ou depois do seu treino. Se você não me conhece e é novo aqui no canal mais saudável da internet, meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista esportiva e funcional e por isso que eu vim orientar você qual biscoito você deve comer no seu pré e no seu pós-treino. Então vai lá, já separa o seu café, vem aqui tomar um café com a Nutri e vamos falar um pouquinho mais sobre biscoitos. Galera, vamos lá! Eu estou gravando esse vídeo hoje, no dia 20 de julho. Tudo bem que ele não vai ao ar hoje, ele vai ao ar na quarta-feira, hoje é segunda-feira, mas hoje é o Dia Nacional do Biscoito, então em homenagem ao biscoito, ao Dia do Biscoito, vamos falar sobre biscoitos pré e pós-treino. Aliás, depois eu vou também ceder para vocês, vou falar para vocês como que vocês vão ter acesso às receitinhas dos biscoitos que eu vou falar aqui no vídeo para você. Quando se pensa em biscoitos, a gente logo vem na mente aquelas biscoitos ou bolachas recheadas. Todo mundo sabe, todo mundo tá careca de saber que eles não são saudáveis porque eles contêm muito aditivo químico, contém gordura trans, contém aromatizantes, corantes, enfim, tem um monte de aditivos ali que fazem mal para a saúde, são prejudiciais. Portanto, eles não devem entrar com frequência na alimentação, e sim como uma exceção. Então, Nutri, qual que é o melhor tipo de biscoito para dieta? Seria os integrais? Então vamos lá, sem sombra de dúvida, tudo que é integral é melhor. No entanto, a indústria, ela é sem vergonha, não é verdade? Porque se você vai olhar lá nas prateleiras dos supermercados, tem um monte de biscoitos lá integrais, mas se você pegar uma lupa e olhar atrás nos ingredientes, na tabela nutricional, não é bem assim. Ok? Eles nem são tão ricos em fibras assim, por isso a gente vai lá no supermercado, você vai lá no mercado com a Nutri pra gente analisar alguns rótulos. O que a gente precisa nos ingredientes de um biscoito de pré-treino? Carboidratos, é claro, mas é legal você ter aí a mescla de diferentes tipos de carboidratos. Carboidratos de baixo índice glicêmico, médio índice glicêmico e alto índice glicêmico. Ou seja, não só carboidratos de alto índice glicêmico, que é o que a gente encontra na maioria dos biscoitos industrializados. Quando você mescla diferentes tipos de carboidratos aí num alimento pré-treino, você tem energia mais prolongada. Um outro ingrediente muito importante para você pensar no pré-treino é ter um pouco de proteína. Por quê? Um pouco de proteína vai fornecer aminoácidos para o seu organismo, evitando que você perca massa muscular. E no pós-treino é interessante você pensar em biscoitos que contenham mais proteína. Nutri, como assim, né? Biscoito de pós-treino? Você não vai ver muito nutricionista passar biscoito de pós-treino, mas enfim, vamos dizer que você queira comer biscoito de pós-treino. Então agora a gente vai lá no mercado analisar alguns rótulos e você vai comigo. E antes de eu pegar o carro, porque a Nutri, ó, nós estamos em quarentena, já é noite, mas eu vou lá pegar o meu carro e eu vou até o supermercado para analisar rótulos junto com você, para fazer um vídeo legal aqui pro YouTube. Então a Nutri merece muitos likes, muitos likes aqui. A Nutri merece você encaminhar isso aqui pro teu amigo que faz esporte, que faz atividade física, que corre, que nada, que anda de bicicleta. Então já encaminha lá pro seu amigo também. Aliás, fala pra mim também aqui nos comentários qual que é a modalidade sua, qual esporte você pratica. E agora sim, eu vou lá pro supermercado. Vamos lá? Turminha, eu tô aqui no supermercado, no Pão de Açúcar, e o nosso objetivo é achar biscoitos, então, ideais para pré e pós-treino. Me ajudem aqui, eu vou analisar alguns rótulos e você vai acompanhar comigo. Ó, eu tô aqui no Pão de Açúcar, e sim, a Avaré tem pão de açúcar e a gente tem um monte de biscoitos aqui. Então o nosso desafio é achar biscoitos ricos em proteína, gorduras naturais e ingredientes saudáveis, tá bom? Vamos lá? Por exemplo, esses aqui, ó, a gente imagina que é algo bem industrializado, né? Esse aqui, ó, já tem com 30% de gotas de chocolate, não quer dizer nada, continua sendo um chocolate, não o chocolate saudável. Esses recheados a gente sabe que tem muito açúcar. Olha só, ó,
Quando a gente vê assim esses biscoitos Bela Vita, né, cacau e cereais, a gente já imagina que é algo mais saudável. Aqui na tabela nutricional a gente tem fibra alimentar, 1,3 gramas por porção, não é rico em fibras, tá? E os outros aqui falam pra gente 2,1 grama de proteína, não é muita proteína, em 3 unidades. Ó, ingredientes: cereais 64%, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ou seja, primeiro ingrediente, farinha de trigo refinado, tá? Ele vem enriquecido com algumas vitaminas, depois vem farinha de trigo integral, aveia, óleo vegetal, ó, quer dizer, não é uma gordura natural. E aí vem, ó, os aditivos químicos, então não passa, tá? Vamos ver o que mais. Biscoito integral, 2 gramas de fibra, não é muita fibra. Proteína 2,5, mais ou menos a mesma coisa que o outro, portanto não passa no teste. Para eu não ficar olhando tudo para vocês, vamos aqui para um Nesfit. Nesfit também é um que a galera sempre pensa como algo mais saudável. Fibra alimentar 2,7, melhorou, mas aí são 6 biscoitos também, né? Mas melhor, né? Se você pode comer 6 biscoitos, é melhor que comer 3, né? Ingredientes: cereais integrais, farinha de trigo integral. Ah, melhorou. Mas aí vem o açúcar, gordura vegetal, ó. Então não é uma gordura boa. Tem aditivos químicos, né? Então não é tão bom assim. Não consumir sempre. Lembra que a gente quer biscoitos para pré e pós-treino, portanto precisam também ter bastante proteína. Ó, esse 4 unidades e meias. Quem é que come 4,5, né? Mas enfim. Fibra 2,5. Ah, não tá tão ruim, mas também não é rico em fibras assim não, tá? Proteínas 2,7, não é muito. Cereais integrais, farinha de trigo integral, ah, melhorou, né? E tem algumas fibras, tem alguns conservantes, né? Não é tão ruim não. Mas, como todos, biscoito industrializado tem alguns aditivos químicos. Vamos analisar biscoito light. Quantidade por porção são 7 unidades. Meu Deus, não tem nada de fibra. Ó, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Ou seja, farinha branca refinada, gordura vegetal, inflamatória, farinha de rosca, açúcar, vários aditivos químicos, conservantes. Aí a galera pensa, é saudável, é light, é nutritivo. Não. Tô aqui numa linha mais saudável, ó. Orgânicos. Mini cookie. Ó, achei a tabela nutricional, fica embaixo aqui, ó. Então, 7 unidades a gente tem 2,5 gramas de fibra. 2,5 não, 2,6. Até que não tá ruim, né? E, gente, eles esconderam tantos ingredientes aqui, ó. Mas já tô achando muito grande essa lista. Quando a gente vê, assim, lista muito grande, não é boa coisa. Tem até fubá aqui. Óleo de soja orgânico, né? Mas é óleo de soja. Gordura vegetal de palma é inflamatório. Pra comer com uma exceção de vez em quando, tudo bem. Só mais um pra gente analisar aqui, ó. Esse Tribus. Tem 1,4 gramas de fibras. Tá falando que é integral, né? Tem proteínas, 2,4, não é muita proteína. Ingredientes. Tem bastante coisa legal. Não é tão ruim, não. Esse aqui tá um pouquinho melhor. Gente, ó, já voltei aqui. Eu não quis falar lá no mercado porque, primeiro, eu esqueci de levar meu microfone. Olha, eu tenho um microfonezinho aqui, onde melhora aqui o meu áudio, né, quando eu faço o vídeo, e eu esqueci de levar. Então vai ser com o áudio do telefone mesmo. Mas o mais importante é a mensagem que eu tenho para falar aqui para vocês. O que a gente conseguiu analisar lá nos rótulos? Vamos lá. Quando você pensa que você vai escolher biscoitos menos gordurosos ou biscoitos mais integrais, e depois de eu ter analisado um monte de rótulo com você, qual que é a conclusão que a gente chega? Que o ideal mesmo é você fazer o seu biscoito em casa, não é verdade? Porque, gente, a indústria, ele usa o marketing para enganar o consumidor. Então, muita gente vai lá e olha, poxa, esse alimento ele é enriquecido com várias vitaminas, minerais, ele tá falando que é integral, então é algo saudável. E não! Quando você analisa os rótulos, você vai lá na tabela nutricional e você vê que o alimento nem fibra suficiente ele tem. Um alimento realmente para ele ser considerado fonte de fibras, ele tem que ter na porção acima de 3 gramas de fibra, acima de 3,5 gramas de fibras. E vocês viram,
todas as bolachas que a gente analisou, que são integrais, eles não são ricos em fibras, apesar de muitas vezes eles conterem sim farinhas integrais. Uma outra coisa que vocês devem ter observado é que normalmente o primeiro ingrediente que você encontra em todas as marcas é a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Entendam, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico é uma farinha refinada, portanto, ela é isenta de nutrientes e ela é sem fibras e é um carboidrato de alto índice glicêmico. Eu não sei se você sabia ou não, mas a lista de ingredientes, ele está em ordem decrescente, ou seja, o primeiro ingrediente que aparece ali na lista é o que tem maior quantidade no alimento. E mais uma coisa, quando você ver uma lista de ingredientes muito grande, já desconfia, porque não é normal um ingrediente que é mais natural, que tem ingredientes mais naturais, ter tantos ingredientes ali. Procurem por alimentos que contenham menos ingredientes na lista de ingredientes. E outra, quando você vê lá que tem os ingredientes com nomes muito complicados, difíceis, que você não conhece, foge, isso é bruxaria. Isso é bruxaria. Então, lembrando, a indústria usa alguns aditivos químicos da indústria sem o propósito de nutrir, mas com a intenção de deixar o alimento com sabor característico, aroma característico e cor característico. Isso para vender mais, para deixar o alimento mais gostoso, mais saboroso e mais viciante. Eu uso a tabela nutricional principalmente para ver quantidade de fibras e quantidade de proteínas, já que a gente está falando em biscoitos de pré e pós-treino, né? Então, não é que as gorduras fazem mal, o problema é o tipo de gordura. E as gorduras que a indústria usa são gorduras inflamatórias. Então, é aquele óleo refinado de canola, milho, girassol, palma, enfim. Essas gorduras realmente, elas são inflamatórias. Vocês viram lá que os biscoitos, eles não têm uma quantidade muito grande de gorduras, mas se você consome todos os dias isso, é gordura que você está consumindo, inflamatório. Você pode fazer biscoitos com gorduras sim, mas gorduras naturais, porque as gorduras, elas são precursoras de hormônios e elas melhoram a absorção de vitaminas lipossolúveis, então, portanto, não tenha tanto medo assim de gordura. E elas aumentam também a saciedade, por isso fazem com que você coma menos alimento, se você prestar atenção no que você está comendo, é claro, tá? Então, óleo de coco, se você fazer um biscoitinho aí com uma farinha de oleaginosa, low carb, que também contém gorduras naturais, uma pasta de amendoim, tá tudo bem, é muito melhor do que essas gorduras que a indústria usa para fazer os biscoitos industrializados. E outra, quais são os principais ingredientes encontrados em quase todas as marcas? Conservante, açúcares com diferentes nomes. Lembra que eu falei para um biscoito pré-treino você precisa de um carboidrato de alto índice glicêmico? Então, os açúcares têm alto índice glicêmico, mas não é só isso que você precisa. E você vai ver que às vezes o açúcar está com nomes diferentes ali nos ingredientes que muitas pessoas nem sequer sabem disso. Então, você quer receitinhas aí para você preparar em casa? Eu vou resolver isso para você. Pensando numa receita de um biscoito para pré-treino, lembrando que esse biscoito de pré-treino tem que ser consumido de 1 hora a 1h30 antes do treino, tá? Por quê? Porque tem a questão da digestão. Se você tá querendo comer um biscoito para ter energia durante o treino, então respeite esse intervalo, tá? E a digestão varia de pessoa para pessoa. E lembrando também que todas as orientações que eu dou para você aqui nos meus vídeos não dispensam uma orientação individualizada, personalizada para você com um profissional nutricionista, combinado? Como que você vai ter acesso a uma receitinha de um cookie pré-treino ou um biscoito pré-treino? Um biscoito pré-treino que contenha um pouco de proteína, contenha também carboidratos de diferentes índices glicêmicos, lembra? De baixo, médio e alto índice glicêmico. Tenho sim uma receitinha, só que assim, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar o link para a matéria que eu fiz no Globoesporte.com. Sim, eu fiz uma matéria essa semana para a coluna do Eu Atleta do Globo Esporte e essa receita foi
testado inclusive por uma aluninha minha, uma ex-participante do meu grupo de emagrecimento também, que é a Pati Gicos. Um beijo para Pati Gicos. E ainda nesse link que eu vou deixar aqui embaixo, tem também um cookie proteico para pós-treino, ou seja, é uma receitinha testada também pela Patrícia, que é a minha parceira. Aliás, a Patrícia Gicos, gente, ela faz várias receitas, ela testa várias receitas, ela manda para mim, eu analiso e eu sempre publico lá no meu Instagram todas as receitinhas da Patrícia Gicos, inclusive essas duas que eu tô falando aqui para vocês. Então, se você não me segue nas outras redes sociais, vou deixar também aqui na descrição. Vai lá e me segue, que eu tô sempre atualizando os meus feeds com várias receitas testadas por minhas alunas, por mim, e que são saudáveis e que você pode usar aí no seu dia a dia, combinado? E muito bem, Nutri, nesse momento você deve estar pensando em Nutri, o que eu como durante o treino? Gente, durante o treino, o ideal não é você consumir nada sólido, mas eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar porque durante o treino, se for um treino mais intenso ou um treino de longa duração, por exemplo, é importante você repor carboidratos e alguns sais minerais. E eu vou deixar aqui em cima um videozinho do Gatorade caseiro, aliás, de um isotônico natural para você fazer. Eu vou deixar duas receitas, tá? Para pessoas que fazem um exercício mais intenso e para pessoas que fazem um exercício intenso e de longa duração. Combinado? Vai lá ver. Ok, então analise o rótulo, veja a tabela nutricional e a lista de ingredientes antes de escolher a bolacha ou o biscoito que você coloca no seu carrinho. A gente se vê na semana que vem com mais um vídeo aqui no nosso canal. Um beijo carinhoso, fica com Deus e até lá!